Fala, Marcelo, como é que vai, meu bom? Voltei. Eu voltei. Então, no episódio de hoje, a gente vai dar uma olhadinha aqui, tá? A gente vai responder, tá? Desrefutar a refutação do Marcelo Andrade num vídeo aqui que ele tá falando uma tal resposta a um tal de Paulo Resulti, tá? Não sei quem é, não me interessa, não quero saber, tá? Mas eu vou te mostrar por que a argumentação do Marcelo Andrade como um todo não faz o menor sentido, tá bom? A gente vai tentar tratar o Marcelo Andrade com o respeito que, na minha opinião, ele não merece, tá? Eu não respeito o Marcelo Andrade, mas a gente vai tratar ele com respeito por causa do terrível Cid, né? Ficar atento ao Cid, a gente vai respeitar devido ao Cid, né? O que é o Cid? O Cid é o código da legislação brasileira sobre calúnia, injúria e difamação, né? Então, para a gente não precisar pagar uma cesta básica, a gente vai tentar tratar o Marcelo Andrade com um nível de respeito, né? Que é um nível de respeito que eu acho que ele não merece, mas a gente vai seguir mais ou menos desse modo, tá? Lembrando aqui ao pessoal da bolha do Marcelo Andrade, que eu vi que ficou muito brabo comigo, o pessoal tá brabinho, o pessoal tá se doendo, oh meu Deus, oh, né? É bastante simples, né? Se vocês quiserem que eu pare de fazer vídeos, né, refutando o Marcelo Andrade, é bastante simples, cara. Tu tem que entender o seguinte, cara, os meus vídeos, eles não são um ataque ao Marcelo Andrade. Não é isso. A questão não é atacar o Marcelo Andrade. O meu vídeo, na verdade, ele é uma defesa, né? Porque quem está atacando é o Marcelo Andrade. Então, quando o Marcelo Andrade vai lá e diz que a ditadura militar é de esquerda, ele está atacando o Brasil. Quando ele vem aqui nesse vídeo aqui e diz que o Brasil não foi colônia, ele também está atacando o Brasil num sentido de que ele está desmerecendo todo o esforço que os brasileiros fizeram para garantir a independência, né? Porque afinal, se não foi colônia, né? Então, você afirmar, né, nessa tese aqui que o Brasil não foi colônia de Portugal, isso aqui por si só é mais um ataque ao Brasil, tá? Então, na minha opinião, esse cidadão aqui, ele odeia o Brasil, tá? Eu acho que esse cara odeia o Brasil, tá? E eu acho baseado em quê? Baseado nas coisas que eu já ouvi ele falando, tá? Nas coisas que eu já vi ele defendendo, né? Esse cara não gosta do Brasil, né? Esse cara odeia o Brasil, tá? Ele não se importa com o Brasil, e o que ele se importa é com a ideologia dele, lá do liberal conservadorismo, né? Que se não é liberal conservadorismo, então não é bom. Então, como ele olha o Brasil e o Brasil não cabe dentro dessa bolha liberal conservadora, então logo o Brasil inteiro está errado e eu estou certo, né? Então, por isso, ele vai se ver numa posição de direito de chegar e falar mal do Brasil e difamar o Brasil e difamar a história do Brasil, né? Então, assim, este cara, pode deixar bem claro, né, para o pessoal que está se doendo aí, né? Este cara, ele está atacando o Brasil sistematicamente. Na minha opinião, isso também é para não pagar uma cesta básica. Na minha opinião, esse cara está mentindo sobre a história do Brasil para se dar bem economicamente. É isso que eu penso sobre esse cidadão aqui, e por isso eu não respeito esse cara, tá? Porque o problema do Brasil são as pessoas que estão dispostas a vender o Brasil inteiro para se dar bem, para garantir o dele, tá? Essa cultura do eu vou garantir o meu e eu quero que o resto se dane, né? Isso, na minha opinião, está dentro da cabeça do Marcelo Andrade, né? Eu sou levado a pensar isso baseado nos vídeos que ele faz e no completo desrespeito e nesses ataques sistemáticos que ele tem feito à história do Brasil, tá bom? E aqui, se você é um ouvinte meu, que você é inscrito do Marcelo Andrade, tá? Eu queria te dizer uma coisa muito importante, tá? Que talvez você deveria levar em consideração, né? Porque, digamos, sei lá, eu sou um cara mortal e eu posso estar errado. Eu, Homero, posso estar errado, né? Posso ou não posso? Claro que eu posso estar errado, né? Com relação ao Marcelo Andrade. Só que uma coisa que eu acho que você deveria ficar atento é o seguinte, tá? Que é uma famosa frase que você pode usar até contra os seus professores na faculdade, tá? Que funciona mais ou menos do seguinte modo: se somente um aluno vai mal na prova, a culpa é do aluno. Se somente um aluno vai bem na prova, a culpa é do professor, tá? Isso aqui você deveria ter botar isso na sua cabeça e pensar a respeito disso, tá? Porque uma coisa que eu notei com relação ao Marcelo Andrade, é por isso que eu tô trazendo esse problema, tá?
é que eu não sou a única pessoa que tá refutando esse cara não, bicho. Né? E uma coisa que eu notei é o seguinte, existem pessoas, tanto historiadores, pessoas que mexem com filosofia, tá? Pessoas de diversas profissões diferentes, tá? Pessoas que não se conhecem e com diversos espectros ideológicos diferentes estão denunciando esse cara e denunciando as mentiras que ele fala, né? Então, se fosse só eu, até beleza, daí eu estaria nessa regra aqui, ó. Se somente um aluno vai mal na prova, a culpa é do aluno. Não, daí poderia, sei lá, que o Homero tem alguma coisa contra o Marcelo Andrade e tal, né? Só que não sou só eu não, bicho, tá? Então, na verdade, assim, quem defende o Marcelo Andrade são só aquele pessoal da bolha dele, que é o pessoal que, na minha opinião, quer defender ele pra divulgar, pra se divulgar lá no canal dele, que é um canal de 171 mil inscritos, né? Mas o ponto que eu tô querendo te mostrar é o seguinte, existem inúmeras pessoas de interesses diferentes, cara, que pessoas que nem se conhecem, tá? Que estão te mostrando que, ó, esse cara está errado, esse cara está falando bobagem, né? A não ser que você acredite que existe um conluio, por exemplo, assim, um conluio entre Humberto Matos, né? Quem mais já refutou o Marcelo Andrade? Felipe Quintas e até o Conde, cara, até o Conde Lupê de la Vila Nueva tá refutando o Marcelo Andrade, cara. Pare e pensa, você que é inscrito do Marcelo Andrade, que é meu inscrito aqui, pare e pensa, qual que é a chance de existir um conluio de todas essas pessoas e todas essas pessoas estarem erradas e esse cara tá certo? Qual que é a chance? Pode ser, né? Mas eu vou dizer pra você, eu não apostaria minhas fichas nisso, viu? Se eu fosse você, tá? Então, ou então se você acredita num conluio, então tá o conluio, tá o Humberto Matos vira assim e fala assim, vamos camarada Homero, camarada Quintas e camarada Conde, precisamos fazer a revolução. Se você... Ó, cara, eu posso te garantir, não converso com o Humberto Matos, não gosto do Humberto Matos, né? Não converso com o Conde, não converso com Quintas, não converso com nenhuma das pessoas, dessas inúmeras pessoas, tá? Que estão refutando o Marcelo Andrade, incluindo esse cara aqui que eu nem sei quem é. Eu nem sei quem é esse cara, bicho. Esse tal de Paulo Resulti, né? Então, assim, ó, qual que é a probabilidade de todo mundo, um monte de gente que nem se conhece, com interesse diferente, com formações diferentes, né? Qual que é a chance de todas essas pessoas estarem erradas e o Marcelo Andrade tá certo? Qual que é a chance? Pode acontecer? Claro que pode. Pode ser que esse cara seja o gênio da raça e todos nós estejamos errados com relação ao Brasil, tá? Ou pode ser que esse cara ele é um entreguista safado, mentiroso, que tá tentando vender o país para garantir o dele. Pode ser, também, tá? Bom, mas vamos aos argumentos aqui. Eu queria mostrar, eu vou tocar só um pedacinho do vídeo aqui, tá? Antes, mas eu vou te mostrar o que é falado antes, tá? Ele tem um argumento assim, que é um argumento bem típico de professor de história do MEC. Deixa eu até escrever aqui, ó. Professor de história do MEC diz. Mas o professor de história do MEC vai dizer o seguinte, tá? Nessa passagem aqui, daqui pra cá, tá? Ele vai dizer que ele encontrou duas fontes bibliográficas e essas duas fontes bibliográficas mostram que o Brasil não foi colônia, tá? Ele vai dizer assim, encontrei duas fontes bibliográficas que dizem que o Lindil não foi colônia, tá? Daí conclui o professor de história do MEC, que o Brasil não foi colônia. Será que não tem alguma coisa... Será que não tem alguma coisa errada nisso, cara? Será que não tá vindo na tua cabeça uma desconfiança? Não tá vindo? Tá vindo? É assim, ó, cara. Quando você vai defender um ponto polêmico em alguma coisa, qualquer que seja, tá? A ponto de algo mudar a história do Brasil, tá?
Você tem que estar muito bem escorado, e o termo correto é esse, tem que estar escorado em referências bibliográficas, né? Não é porque você encontrou duas referências bibliográficas que essas duas referências bibliográficas são capazes de mudar completamente a história do Brasil, tá bom? Falar isso, ver o Brasil desse modo, né, tá mais ou menos no nível de você chegar que nem é o caso do Dom Pedro tá se cagando. Lembra do negócio do Dom Pedro? Ah, o Dom Pedro tá se cagando, não sei o que e tal, né? De onde é que saiu esse negócio que o Dom Pedro tava se cagando? Isso aí foi uma pesquisa que o Laurentino Gomes fez e ele encontrou uma fonte bibliográfica, tá? Que foi um relato de alguém que fez um relato que estava no dia lá e fez um relato, parece que 50 anos depois, décadas depois, tá? E podia ser alguém que odiava a República e mentiu sobre que odiava o Império e mentiu sobre o Império. Podia ser alguém que estava louco da cabeça, né? Que já estava velho, já estava louco, né? É uma fonte assim que você não dá para você, entendeu? É uma fonte só e é uma fonte que não é confiável. Mas daí o que aconteceu? Laurentino Gomes publicou isso daí, né? E daí a Rede Globo foi lá e tentou passar isso aí, botou em novela e tal, aquela campanha que a Globo faz para que o Brasil odeie o Brasil, que o brasileiro odeie o Brasil, né? E meio que virou uma verdade por causa de uma referência, tá? Então, assim, o ponto que eu tô querendo te mostrar, aqui que tá o erro da argumentação dele, aqui depois tu pode assistir com mais calma se tu quiser, tá? É que não é porque tu encontrou uma referência bibliográfica que aquilo ali é a verdade, tá? Mas enfim, tá? Então, vamos anotar aqui, ó. Resposta aqui, vou botar assim, resposta. Resposta. Não é porque... Ih, rapaz, e agora? O porquê? Meu Deus, o ouvinte vai... Por quê? Não é porquê. Tá, para a pergunta separado sem acento. Para a resposta, não é porque... Eu acho que tá certo, viu? Ouvinte, cuidado, ouvinte, cuidado. Tá, se fosse o porquê, daí teria o porquê, daí teria o acento. Eu acho que é assim, tá? Me desculpa o ouvinte aí que vai achar intancável, né? Ah, não sabe os 4 tipos de porquê. Para a pergunta é separado com acento. Para a resposta do o porquê teria o acento no e junto. Agora eu acho que, sei lá. Tá? Resposta. Não é porque, voltando ao ponto, não é porque você encontrou duas fontes bibliográficas que concordam com você que as fontes estão corretas. Tá bom? Então, mostrando aqui, te explicando bem, porque isso é um negócio que eu vejo muito dessa bolha, tá? Esses caras, a busca bibliográfica que eles fazem, no geral, é uma busca por referências que confirmam a própria hipótese. Então não há qualquer noção de busca por opiniões contraditórias, né? Por quê? Porque se esse cara realmente tivesse comprometido, né? Se esse cara aqui estivesse realmente comprometido com a história do Brasil, com uma pesquisa realmente séria, tá? Esse cara não só buscaria essas duas fontes, né? Como buscaria inúmeras outras fontes que falam o contrário, tá? Então, se você for chegar no mundo acadêmico, tá, e tentar defender isso, os caras vão te pedir o contraditório, né? Então, você achou duas fontes que falam sobre isso, ok. Ache, então, o mesmo número de fontes que falem o contrário, tá? E bata as duas para ver qual que faz mais sentido, tá? Agora, quando você faz um trabalho e as únicas fontes bibliográficas que você tem são fontes que confirmam a tua própria hipótese, parabéns, vou botar aqui, ó. Parabéns, vírgula. Você caiu no confirmation bias. Esses caras nem sabem o que é confirmation bias, tá? Então, que é a busca, tá, que você está fazendo por referências que confirmam aquilo que você quer acreditar que é a verdade, né? Então não há uma busca sincera pela verdade, porque a busca sincera pela verdade ela exige uma desconfiança e não exige puramente que você queira provar um determinado ponto, tá? Então isso aqui, essa argumentação que é apresentada aqui pelo Marcelo Andrade no começo, tá, não tem embasamento, isso aqui não tem pé nem cabeça, né?
Só porque você achou duas referências bibliográficas, não quer dizer que as referências estão certas, né? E não quer dizer que a verdade seja aquilo que está escrito nas referências bibliográficas, porque, como todo mundo bem sabe, a verdade nada mais é do que a ligação do intelecto para com a coisa, como diria o São Tomás de Aquino. Né? Então não é porque está escrito em um pedaço de papel que aquilo necessariamente é verdade. Só vai ser a verdade o que está escrito num pedaço de papel se o papel estiver descrevendo corretamente a ligação do intelecto com a coisa. Né? Agora, tu acha que um cidadão disso aqui tem um conhecimento de filosofia da linguagem, de conceito para entender isso aqui? Não tem. Tá? Não tem. Tá? Mas... Mas não terminou aí, não. Pera aí, pô. Tu acha que terminou a loucura dele? Não, ele vai numa loucura maior ainda. Que é o próximo argumento. Né? Que é um argumento que eu vou te mostrar, cara, para que você não ache que eu sou mau caráter, mentiroso, né? Que eu tô mentindo pra você, né? Vamos botar aqui, vamos seguir o próximo argumento aqui, ó. Agora, esse próximo argumento, eu achei assim maravilhoso. Esse argumento que eu achei, meu Deus do céu, que homem iluminado, que coisa maravilhosa, que cidadão maravilhoso, né? O argumento do Marcelo Andrade, o próximo argumento que ele vai dar, eu vou tentar escrever aqui, ó, tá? Ele vai dizer o seguinte, né? E depois eu vou te mostrar para que você não ache que eu tô mentindo para você, tá? Ele vai dizer assim, ó, o Brasil não foi colônia, pois aqui ele vai usar a ideia de colônia no sentido de colônia de exploração, tá? Exploração. O Brasil não foi colônia, pois nos dicionários antigos daquela época, o significado da palavra colônia não era esse. Ponto. Marcelo! Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato e zaneiro, vou cantar pelo meu verso. Que isso, cara? Tá, aqui a gente vai. Vamos tancar. A gente vai tancar isso aqui, ó. Resposta. Vou escrever aqui, ó. Bastante simples, cara, tá? Vamos botar aqui, ó. Resposta. Tá? Não é porque algo não está no dicionário que esse algo não existe. Ponto. Tá? Bom, mas vamos ver o argumento, depois eu desenvolvo esse ponto, tá? Mas basicamente é isso que ele vai dizer. Ele vai dizer, olha, o Brasil não foi uma colônia de exploração, porque nos dicionários antigos daquela época o significado da palavra colônia não era essa, né? Não era, então não era esse, tá certo o que eu escrevi. Vamos lá. Senhoras e senhores, nosso grande herói mundial aqui, 150 pontos de QI, Marcelo Andrade. E aqui nós temos o Rafael Blutot, figura esquecida, assim como João de Barros, né? O Rafael Blutot, ele nasceu na Inglaterra, apesar do nome afrancesado, né? E ele morreu em 1734. E ele escreveu um dicionário. Esse dicionário tem dois verbetes aqui interessantes. O primeiro é colônia. Como que ele define colônia? Colônia ele define como povoação nova feita por gente enviada de outra parte. Também define como gente que manda povoar algum lugar. Então ele se refere aos romanos, né? Os romanos enviaram colônias aos países que conquistaram, né? Então, porque o termo colônia era um termo de origem latina, aplicado no Império Romano, não tinha nada a ver com exploração.
era um termo relacionado à agricultura, relacionado a povoamento, era nesse sentido que se vê. Inclusive as cartas do rei de Portugal para Dom Duarte, para Dom Duarte Coelho, se refere a mandando povoar as terras. Então o termo colônia era usado no sentido romano, ou seja, no sentido de povoamento. Colono, no mesmo dicionário de Blutot, diz fundador, povoador da colônia, cultivador, agricultor, né? Então, até o advento do começo do século XIX, ou talvez final do século, no final do século XVIII, século XIX, daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto, o termo colônia era quase sinônimo de povoamento. Não tinha nada a ver com situação jurídico-administrativa inferior a outro local. As leis que regiam Portugal... Tá, eu acho que deu já, né? Deu, porque senão você vai... Tá, eu acho que se tu não entendeu, que quiser continuar, ele vai seguir com esse mesmo argumento, tá? Que é o argumento assim, olha, o Brasil ele não foi colônia, no caso ele vai usar o sentido de exploração, pois nos dicionários antigos, naquela época, o significado da palavra colônia não era esse, né? Na verdade, o significado ele vai desenvolver assim, ele vai desenvolver a ideia de que o significado da palavra colônia era povoamento. Tá? Se eu entendi bem ali, eu dormi ali no meio da apresentação dele, tá? Mas se eu entendi, basicamente eu acho que ele está querendo se referir a isso, tá? Tá? Então assim, ó. Então não é que ele não está dizendo que o Brasil não foi colônia, ele está dizendo que o Brasil foi colônia, só que não foi uma colônia de exploração, foi colônia de povoamento, e o argumento dele é o argumento adicionário. Tá? Argumento adicionário. Tá? Então quer dizer, se o dicionário diz para você que o significado da palavra colônia não era exploração, logo o Brasil não foi colônia de exploração. Quer dizer, isso aí é um absurdo completo. Tá? E aqui a gente volta mais uma vez na filosofia da linguagem, né? Que a gente lembra dos textos lá do Dois Dogmas do Empirismo, do Quine, né? Se você quiser entender o significado de algo, você não deve buscar o dicionário. Né? O que define o significado de algo não é o dicionário, tá? Por quê? Porque a palavra, vou tentar escrever aqui, ó, a palavra é posterior ao ente, tá? Então, que é aquela coisa que eu já falei, que eu já dei o exemplo o exemplo da Lua, né? Que é assim, não é porque a Lua não tinha nome que ela não existia. Então, assim, por a Lua existir, que daí ela vai receber um nome. Tá? E não é porque ela não passa a existir a partir de você dar um nome para ela. Né? A não ser, claro, que você entre em umas linhas da filosofia analítica que eles vêm com aquele papo assim de, olha, será que um coco que cai em uma ilha deserta não faz barulho e papapá? Mas daí isso aí é empolhação, tá? Não vai nisso aí, que isso aí não tá certo, tá? Então, assim, o nome ele é posterior ao ente, né? Então, assim, não é porque o ponto que eu tô querendo te mostrar aqui do absurdo que é dito aqui, ó, é o fato de que, assim, ó, não é porque o significado de colônia no dicionário da época não significava exploração que o Brasil não sofria uma relação de exploração. Tá me entendendo? Né? Então, o significado mudou depois, porque depois se descobriu uma relação de exploração. Tá? Disso não sei que a relação de exploração não existia. Né? Você falar isso é a mesma coisa que você dizer, olha, sei lá, existe o conceito de pata de cachorro, né? De pata de animal. Quer dizer, antes de você inventar o conceito de pata de animal, de dar o significado de pata de animal, significava que os animais não tinham patas? Não, é lógico que eles tinham. Tá? Então a relação, tá, o significado, a palavra, ela é posterior à entidade. Tá? E quando você diz aqui, ó, cadê aqui, ó? Quando você diz, olha, o Brasil não foi colônia de exploração porque os dicionários antigos daquela época o significado de colônia não era esse, você está tentando usar a palavra para... Você está invertendo, você está botando o carro na frente dos bois. Tá? Então o Brasil, ele foi uma colônia de exploração, tá?
mesmo sem ter o nome colônia de exploração na época, porque o nome ele é posterior ao fenômeno, meu Deus do céu. Ora, porra, é difícil entender isso aqui, cara, né? Agora, qual que é o nível da cabeça de um cidadão que manda um negócio desse seriamente? Assim, se o cara falasse brincando, né, até a gente podia, né, relevar e beleza, falar, não, beleza, né? Mas tu imagina tu chegar no mundo acadêmico e mandar assim, olha, o Brasil não foi colônia de exploração porque não existia o significado de colônia de exploração na época. Cara, o que vai acontecer é o seguinte, no mínimo você vai receber um refazer, tá? Refazer, né? No seu trabalho, tá? E isso, cara, você vai ser humilhado dentro da faculdade, você vai ser o cara que as pessoas vão apontar assim, vão dar uma cotovelada e vai dizer, olha lá, ó, lá vai o cara que dizia que o Brasil não foi colônia de exploração porque não tinha significado, o significado da colônia não era o mesmo naquela época. Você vai ver uma piada interna do departamento, cara, tá? Porque isso aqui é o básico, né? Quer dizer, quando cara, é tão óbvio que chega a ser difícil de tentar explicar de um modo mais fácil que esse, né? Então vamos tentar escrever aqui para fechar aqui, ó. Não é porque uma palavra não existe que a coisa não existe, né? Tá? Então, é a mesma coisa se for pensar em termos de átomo, né? Então, quer dizer, não existiu o conceito de átomo antes de Demócrito, logo antes de Demócrito, então, os átomos não existia um elétron. O conceito de elétron é um negócio moderno, né? Dos últimos, quantos anos faz que inventaram o conceito de elétron? Faz poucos anos, né? Agora, significava que antes disso não existiam elétrons? Não, existia um elétron, só que era uma relação que não era uma relação descoberta ainda, né? Que não foi uma relação parida, como diria o Platão, né? Então, e a mesma coisa o Brasil colônia, quer dizer, não é porque o Brasil, o significado de colônia na época era outra, que o Brasil não sofreu uma relação de colônia de exploração naquela época. Talvez não existisse a palavra, talvez a palavra certa fosse talvez uma relação mais de vassalagem, né, de senhor e do rei e do vassalo, talvez fosse essa, talvez a palavra correta, mas a relação existia, tá? Então a relação de exploração com relação Brasil e Portugal, claro que era uma relação muito boa, tá? Não era uma exploração totalmente avacalhada, assim, de predatória, né? Existia um interesse tal de desenvolver o Brasil naquela época. Mas a relação existia, a relação de vassalagem existia, né? E você apelar para o dicionário para tentar ganhar um argumento, não, olha aqui, ó, no dicionário aqui diz que o Brasil não foi colônia, que o termo colônia era usado de outro modo, logo o Brasil não foi colônia. Caramba, bicho. Então, que loucura, cara. Que coisa absurda, cara, tá? Agora, eu acho assim, ó. Às vezes me pergunto assim, será que assim, ó. Vamos botar aqui. Será que o professor do MEC é burro ou mal intencionado, né? A minha opinião sobre isso, cara, é que não importa, tá? Porque aqui eu não tô julgando a intencionalidade dele, tá? Eu acho que ele é uma pessoa que quer ganhar dinheiro, né? E não tem nada errado em você ganhar dinheiro, contanto que a sua prática de ganhar dinheiro esteja alinhada com o caminho da razão universal, em retidão com o Logos, né? Então você pode ganhar dinheiro, só que o seu ganhar dinheiro ele tem que estar associado de um modo honesto. Quando você ganha dinheiro de um modo desonesto, isso aí tá errado. Quando você ganha dinheiro de um modo correto, isso aí está certo, tá? E eu acho assim que o ganhar dinheiro vendendo o país, né, destruindo e buscando, atacando a história do país, né, porque isso aqui é mais um ataque dele à história do país, eu acho que isso aí é desonesto, na minha opinião, tá? Então eu não acho que ele seja burro, acho que ele é só um cara mal intencionado, porque querendo ganhar o dele, querendo fazer o dele. Vou fazer o meu, vou ganhar o meu, né? Vou ganhar o meu. Se tiver que vender o país inteiro, não tem problema, tudo certo, né?
Então, mas no geral, tá? Não me importa, porque a gente não tem como saber, tá? A gente não tem como saber se esse professor do MEC ele é burro ou ele é mal intencionado. A gente não vai saber nunca, tá? Mas o que importa é o que ele está fazendo, o que importa é a ação dele, né? Então a ação dele é uma ação que visa, na minha opinião, destruir a história do Brasil, né? Então ele está constantemente ele está vindo nesse tipo de argumentação que a proposta dele, tá? É uma proposta a verdade é a seguinte, cara, eu acho que eu nunca vi ninguém assim, e olha que eu sou um cara de humanas, viu? Conheci muito professor de história de humanas, viu? Eu nunca vi alguém que, na minha opinião, odeie mais o Brasil que esse cara. Esse cara odeia o Brasil. Esse cara não tá preocupado com o Brasil, não há qualquer senso de nacionalidade. Provavelmente ele acha o nacionalismo muito ruim, ele é um cosmopolita, sabe? Ele tem universalismo moral, papapá, o liberal, que se diz liberal conservador, aquela coisa toda. Né? Então esse cara aqui odeia o Brasil, né? E assim, eu vou continuar assistindo os vídeos dele, tá? E cada vez que ele meteu o louco assim, eu vou ter que vir aqui e mostrar, né? Então eu vou ter que expor aqui, né, que ele tá sendo que é uma argumentação de criança, né? Quer dizer, olha, o Brasil não foi colônia de exploração porque o significado do termo colônia naquela época não existia. Parabéns. Parabéns, meu querido, tá bom? Meus parabéns, né? Então eu vou continuar vindo aqui, né? Mais uma vez eu gostaria de dizer pro pessoal da assessoria do Marcelo Andrade, né? Que se eles quiserem que eu pare, é só parar de atacar o Brasil. Tá? Bem simples, extremamente fácil. Tá? Então, mais um vídeo meu aqui em defesa do Brasil, né? Contra esse senhor aqui maluco. Né? Espero que tenha sido útil para você. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.